As cartas gerais nos ensinam os princípios de submissão à autoridade, a reconhecer o nosso verdadeiro inimigo e que só Jesus é o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai. Eu sou Alan Cajueiro. Bem-vindo ao podcast Carta Viva. Olá! Nessa semana, lemos as cartas gerais de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 carta de João e a carta de Judas, que são cartas gerais escritas para cristãos judeus e não judeus de todo o mundo e de todas as épocas. Começando aqui pela carta de Tiago. Para esclarecimento, esse Tiago aqui das cartas não é o Tiago apóstolo, é um dos irmãos de Jesus que se converteu após sua morte e ressurreição, e vemos aqui em Tiago 1,13, falando assim: ninguém que está sob provação deve dizer, sou tentado por Deus, porque uma vez que Deus não é tentado pelo mal, e ele a si mesmo não tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é atraída pelos seus próprios maus desejos, e então o desejo, após ter concebido, dá à luz ao pecado, e uma vez o pecado amadurecido, dá à luz à morte. Então nós vemos aqui a diferença entre tentação e provação. Ninguém pode dizer que recebe uma tentação de Deus, porque Deus não nos prova para reprovar. O que nos reprova, na verdade, é o nosso mau desejo que nasce dentro de nós. E esse mau desejo, essas más aspirações, elas germinam por um tempo. Então eu quero dizer para você hoje, que eu li essa semana e refleti sobre, é que nós devemos prestar atenção quais são os pensamentos mais profundos que temos, que às vezes afloram em outros pensamentos mais desenvolvidos, que afloram em atitudes que geram pecado. O pecado é aquilo que se consuma daquilo que muitas vezes eu venho maquinando por muito tempo no meu coração. Nós possamos colocar nosso coração à prova diante do Senhor e pedir para que Ele transforme nosso coração, para que não venhamos a cair em tentação e ao cair na tentação não venhamos a pecar contra Ele. Vemos aqui também na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, pecadores, e purifiquem seus corações, vocês de ânimo dobre. Versículo 10 diz assim: humilhem-se a si mesmos diante do Senhor, e ele exaltará vocês. Eu falo muito pouco, e a Bíblia também fala muito pouco sobre a figura do diabo. Mas nós não ignoramos quem ele é. Ele tem poder, mas não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque Deus tem autoridade em primeiro lugar. Mas existe uma ordem em que vamos ter autoridade sobre as obras das trevas. E o primeiro ponto significa: sujeitem a Deus. De nada vale estender as mãos, falar de forma eloquente contra as forças do inferno, se minha vida não está sujeita a Deus. A minha autoridade não vem da forma que eu falo, a minha autoridade vem da forma que eu vivo, porque as forças espirituais, tanto os anjos quanto os demônios, leem a vida da gente espiritualmente e compreendem a autoridade que está sobre nós. Não somos perfeitos, mas uma vez estamos sujeitos a Jesus, a Bíblia diz aqui que uma vez que eu me sujeito a Ele, Ele me exalta, Ele me dá autoridade. Não porque eu conquisto essa autoridade, mas porque o meu humilhar diante dEle me coloca numa posição de dependência do Senhor. E essa dependência do Senhor me enche de confiança para declarar as verdades do Senhor e manifestar a presença dEle no reino espiritual. E aqui também em 1 Pedro 5, uma grande conexão com esse texto, do versículo 6 até o 9, diz assim: humilhem-se a si mesmos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo adequado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tenham mente sóbria, estejam alertas. Seu adversário, o diabo, está em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Resista-o, firme na fé, sabendo que o mesmo tipo de sofrimentos que estão experimentando também estão passando os outros cristãos em todo o mundo. Então aqui é o mesmo princípio de Tiago. Pedro reforça: nós devemos nos humilhar diante de Deus, colocar debaixo da poderosa mão dele. E se viu o quê? Dependência. Então ele fugirá de nós. Então aqui diz que nosso adversário é o diabo. Nós não lutamos contra as pessoas, mas ele é o nosso verdadeiro inimigo. E temos que reconhecer isso e, mais do que isso, compreender que ele ruge como um leão. Ele não tem autoridade, mas quando ele ruge como, ele não é um leão, mas quando ele faz um som de leão, ele faz o quê? Ele intimida, ele tenta vencer como medo, assim como Adão e Eva no jardim tiveram medo e se afastaram de Deus. O diabo tenta usar o seu medo, porque ele não pode tocar na sua vida. Então ele te induz pensamentos. O primeiro pensamento que ele te induz é o medo,
Quando você teme, você se esconde, você foge e perde a oportunidade de consertar com Deus. Deus não tinha a intenção de destruir Adão, de matar Adão. Tanto é que uma vez que ele encontrou com Adão, tendo Adão fugido, ele fez uma veste de peles, matou o animal, derramou sangue, como a representação do sangue que seria derramado por Jesus na cruz, muitos anos depois, pela minha e pela sua vida. Então que nós possamos sujeitar debaixo da mão de Deus e resistir então ao diabo, porque nós sabemos que ele é um adversário que ele ruge como um leão, mas ele não tem poder e nem autoridade sobre as nossas vidas. 2 Pedro declara aqui também, no capítulo 3, versículos 8 e 9, diz assim: queridos amigos, não ignore este fato. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não atrasa sua promessa, como alguns acham que ele demora, mas é paciente com vocês, não querendo que vocês pereçam, mas todos cheguem ao arrependimento. Muitas pessoas ficam assim: mas eu sou velho já vi muita coisa nessa vida, mas não vejo Deus fazer nada. Esse negócio que Deus vai vir para resgatar os santos e levar outros para outro lugar, isso é bobagem, isso é pura verdade. Mas às vezes a gente não vê a consequência imediata dos nossos erros e pecados, a gente acha que Deus está atrasando. Não, Deus tem misericórdia da minha e da sua vida. Mas aqui diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, um dia que ninguém sabe. Então que nós possamos nos preparar para esse dia. Nós não nos preparamos para esse dia através de atos de bondade ou atos de justiça própria, mas nos preparamos para esse dia fazendo o quê? Nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Nós compreendemos que Ele não está demorando, mas está tendo paciência comigo e com você. Só que essa vinda dele pode ser no grande dia do Senhor, mas esse grande dia do Senhor pode ser hoje para mim e para você. Que nós possamos hoje tomar decisões e compreendemos que Deus não está demorando. Nós não podemos adiar para depois nossas decisões de seguir a Jesus, de nos aliançarmos com Ele. Então que você possa refletir nessa palavra e tomar posse dela e tomar ação sobre ela hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez, nós devemos agir nesse dia que Deus nos deu. E 1 João capítulo 1, a partir do versículo 9, eu vou ler aqui até o capítulo 2, versículo 2, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, mas se porém vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogados humanos usam argumentos. O nosso advogado Jesus, ele tem uma palavra que o distingue dos outros advogados. Ele é justo. Ele não vai tentar te livrar da cadeia, ele não vai tentar te livrar da punição pelo seu pecado que é merecido, pelo meu pecado que é merecido. Ele é justo, então ele foi lá, ele pagou o preço, ele cumpriu em si mesmo a sentença sobre o meu pecado, para que ele pudesse então chegar diante de Deus, não como um advogado tentando te livrar, mas dizendo: libera ele, porque eu paguei o preço. Mas existe um passo para mim. Embora essa graça ela é inalcançável, eu jamais poderia fazer na minha própria vontade algo que pudesse me livrar das garras da consequência do meu pecado, mas existe um ponto aqui: eu tenho que confessar o meu pecado. O perdão ele já foi conquistado na cruz, mas ele é liberado na minha vida quando eu reconheço que sou pecador, quando eu me apresento diante de Deus e peço que Ele me transforme. E essa carta de João também aqui, a última referência que eu quero ler com você hoje, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então vemos aqui que o maligno não toca quando somos nascidos de Deus e não vivemos na prática do pecado. Eu vou pecar? Claro que sim, mas eu tenho certeza que ao pecar eu vou fazer como um acidente, porque a Bíblia diz que quem nasce de Deus não vive na prática do pecado. Então eu não posso tentar viver pecados intencionais, pecados de estimação, mas eu tenho que compreender que o pecado sendo um acidente na minha vida, eu vou querer lutar a cada dia que o Espírito regenerador de Jesus entre na minha vida, transforme a consciência, mas Ele não vai fazer isso por mim, eu tenho que me abrir para isso. Eu tenho que compreender que eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu tenho que fazer valer esse investimento dele em mim, então que eu possa aqui compreender que o pecado vai continuar na minha vida, tem que ser um acidente. Eu tenho que ser nascido de Deus e em cima disso eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho que compreender que o pecado da minha vida a partir de agora tem que ser um acidente e então o maligno não vai me tocar. Em muitas vidas, pessoas que se dizem até cristãs, dizem assim: o diabo está jogando com a minha vida, está brincando com a minha vida. O diabo não tem poder nenhum sobre a minha vida, a não ser aquele que eu mesmo dou.
Eu tenho que compreender que a única atuação que o diabo pode fazer na minha vida é sugerir, é apontar o caminho para a tentação. Mas sou eu ou você que andamos com os nossos próprios pés. Mas quando somos nascidos de Deus, temos que compreender o valor disso. E eu profetizo sobre a sua vida uma revelação de Deus para que te leve a uma aliança com o Senhor, uma confissão de pecados e que você possa tomar posse dessa autoridade que temos sobre todos os espíritos das trevas que vem sobre a vida de todos aqueles que se submetem à vontade de Deus. Abençoa a sua vida com uma semana próspera, de boas notícias e de um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Até a próxima.